Ahoy there, ahoy, we are castaways. A toxicologia forense é uma ciência extremamente importante, onde através dela é possível detectar toxicantes nocivos ao organismo, pelo qual engloba as análises do material biológico que levam ao resultado de alterações e danos provocados, e até mesmo a causa da morte do indivíduo, que pode acontecer por diversos fatores. Por isso, é muito presente em investigações que contêm violência, homicídios, suicídios, envenenamento ou até mesmo acidentes. Mesmo sendo necessário especialistas nessa área, a qualidade nos laboratórios de análises tem que ser monitorada para obter um resultado correto. Voltada a analisar efeitos prejudiciais de substâncias tóxicas no organismo, a toxicologia forense é fundamental para desvendar cenas de crimes ou até mesmo na constatação de casos de doping em competições esportivas. Agora eu, Leandro, vou falar das análises toxicológicas em amostras biológicas. Que essa fase, a coleta de amostras, ela é uma das fases mais delicadas do processo de exame toxicológico, porque as amostras de fio de cabelo e pelo são as mais complexas de serem executadas, porque elas têm a matriz muito complexa. Para garantir o resultado preciso desses exames toxicológicos, é preciso que o coletador tenha uma boa execução do trabalho, Ele deve ser ético e ter cuidado para não alterar o material colhido, então ele deve seguir um protocolo que começa pela identificação do doador através do documento oficial com foto e etiquetagem correta, Além disso, ele tem que ter cuidado com a transferência da amostra até o laboratório de análise. Tudo isso para ele poder comprovar a rastreabilidade da amostra coletada. Depois de garantir essa condição para análise, contendo a assinatura do responsável pela coleta com a embalagem vedada sem sinais de alteração, o analista pode iniciar o exame para averiguar as substâncias toxicológicas da amostra. Triagem de amostra biológica. Quando é necessária a realização de mais um teste, acaba ocorrendo a triagem, que geralmente é ligada em cromatografia líquida ou gasosa. Por conta do tipo de equipamento que é utilizado, ele possui a sensibilidade necessária para confirmar substâncias toxicológicas que são presentes na amostra. Um passo importante é permitir a extração adequada nas substâncias de interesse da amostra. Para isso, algumas técnicas específicas são utilizadas para poder detectar essas substâncias. Isso vai variando de acordo com o indivíduo que tem que ser monitorado e de acordo com o tipo de amostra a ser analisado. Esse tipo de procedimento tem essa metodologia empregada de acordo com os parâmetros internacionais, onde é necessário a validação do método, a garantia da exatidão e a reprodutibilidade do dado encontrado, assim evitando falsos positivos e erros que podem comprometer o doador da amostra coletada. Então, gente, eu vou falar sobre a coleta de sangue, urina e outros tecidos. Na coleta de sangue, eles retiram soro, urina, cabelo e conteúdo gástrico. Isso tudo é para escolher qual amostra será utilizada nas análises toxicológicas. E é importante considerar a especificação de cada situação, bem como o tipo de análise que se deseja realizar, isto é, o que será investigado a partir das suas suspeitas levantadas. Isso varia de caso para caso, pois pode ocorrer de, se precisar apenas de uma coleta em específico, ou casos em que, mesmo com várias amostras coletadas, ainda se terá determinada certeza. Nesse sentido, somente as amostras de sangue não são suficientes quando se tem o corpo de condições de putrefação avançada, exumação do corpo ou morte por choque traumático, o que nos leva ao próximo tópico. Encontrando o motivo da morte. Segundo a legislação europeia, em qualquer ocasião de suspeita de intoxicação ou em casos em que a autópsia não for suficiente para encontrar o motivo da morte, deve-se incluir a análise das seguintes amostras: sangue periférico, urina, conteúdo gástrico, bile, fígado e rim. Isso porque essas análises permitem a identificação de uma variedade de grupos tóxicos, como as substâncias psicoativas, os hipnóticos sedativos, os cardiotônicos, analgésicos e várias classes de pesticidas. As análises toxicológicas pós-morte estabelecem a causa e a forma de intoxicação ou morte por meio de análise de vários fluidos e tecidos obtidos durante a necrópsia. Castaways, we are castaways. Esse caso aconteceu no ano de 2015 com uma jovem mãe de 26 anos chamada Lacey Spears.
Ela era blogueira e escrevia sobre viagens e problemas de saúde. Até aí tudo bem, mas em suas redes sociais, entre seus amigos, ela inventava uma vida de fantasias. Ela criava cada detalhe para sua vida e afirmava consecutivamente que tinha um noivo, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Porém, muitas histórias eram contra ela. Um homem chamado Chris Hill se identificou como o pai do filho dela. Um outro caso controverso foi de uma ex-amiga dela, chamada Alton Hunt, de 27 anos, que disse que na época em que Lacey cuidava de seu filho, a Lacey dizia que aquele filho era dela e postava sobre isso em várias outras redes sociais. Lacey Spears contou várias vezes que seu filho Garnet, de apenas 5 anos, era filho de um policial falecido, de nome Blake, e que estava enfrentando uma doença misteriosa, onde ele sofreu terrivelmente dores estomacais muito fortes e que tudo que comia vomitava. Os médicos nunca descobriram exatamente o que era, mas que para alimentá-lo ele tinha que usar um tubo de alimentação. E antes de morrer, ele foi internado 23 vezes, sem um problema médico identificado. E apenas após a morte, por meio de toxicologia, foi revelado que ele tinha índices gigantescos de sódio no corpo quando morreu, o que indicava um homicídio. Assim que as investigações se viraram a Lacey, um vizinho que acabou não se identificando afirmou que ela buscou um pacote de comida em casa enquanto Garnet já estava morrendo. Após algumas buscas, foram encontrados muitos pacotes de sal na casa da mãe, o que nos levou à conclusão do caso. A própria mãe havia envenenado o filho com uma quantidade absurda de sódio pelo seu tubo de alimentação. Agora, gente, eu vou falar sobre uma série que aborda esse assunto. A série Criminal Minds. Ela mostra um grupo de agentes do FBI no estado da Virgínia que integram a unidade de análise comportamental. Eles traçam um perfil de criminosos buscando padrões de comportamento como forma de auxiliar a polícia na resolução de crimes ou extremamente violentos. Além das investigações, os episódios também mostram a vida pessoal dos agentes. É bem legal. Curiosidades sobre química forense. Insetos são testemunhas na química forense. Em geral, a entomologia forense é a ciência que trata o uso de insetos e outros artrópodes em investigações criminais. Existem alguns seres, como moscas e ácaros, que atacam o corpo humano após a sua morte. Ao estudar esses insetos necrófagos, é possível determinar quando e onde a morte aconteceu.